Imagine uma ordem de guerreiros tão poderosa que dominou a economia medieval, desafiou reis e se tornou lenda, tudo enquanto jurava pobreza. Essa é a história dos Cavaleiros Templários, uma irmandade que nasceu na poeira das cruzadas e terminou envolta em mistério, traição e uma fortuna que até hoje alimenta teorias. E se eu disser que sua influência pode ter moldado o mundo como conhecemos? Guarde bem essa informação, porque o que você vai descobrir não é apenas história, é um legado que muitos prefeririam manter escondido. Tudo começou no século XII, quando 9 cavaleiros, nobres que abandonaram riquezas e títulos, uniram-se sob um juramento sagrado, proteger peregrinos nos caminhos perigosos que levavam a Jerusalém. Não eram mercenários, mas monges guerreiros, disciplinados como ascetas e letais como uma tempestade. Vestiam túnicas brancas com uma cruz vermelha, símbolo de seu voto de martírio, e lutavam sem medo, convencidos de que a morte em batalha era um passaporte direto para o paraíso. Seus adversários muçulmanos os temiam, seus aliados cristãos os idolatrava. Tanto que, até a nobreza europeia, em seus leitos de morte, pedia para ser enterrada com a cruz templária sobre o peito, um privilégio reservado aos mais puros de coração. Mas aqui está o paradoxo: embora jurassem pobreza individual, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, como eram oficialmente conhecidos, acumulou uma riqueza inimaginável. Doações de terras, saques de guerra, e um sistema financeiro tão avançado que parece saído de um manual moderno. Imagine só, um peregrino depositava seu ouro em Paris e retirava o equivalente em Jerusalém, mediante uma carta de crédito primitiva. Os templários eram, na prática, os bancos da Idade Média, com castelos-fortalezas espalhados pela Europa que funcionavam como cofres e quartéis-generais. Em seu auge, controlavam mais de 800 propriedades, uma rede de influência que fazia reis dependerem de seus empréstimos. E é aí que a trama escurece. Porque riqueza atrai inveja, e poder atrai traição. O rei Filipe IV da França, afogado em dívidas com a ordem depois de guerras mal-sucedidas contra a Inglaterra, arquitetou o golpe final. Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, data que até hoje carrega o estigma do azar, milhares de templários foram presos sob acusações absurdas: heresia, bruxaria, blasfêmia. Seus líderes, como o grão-mestre Jacques de Molay, foram queimados vivos em praça pública, depois de confessarem crimes sob tortura. A Igreja, pressionada por Filipe, lavrou a sentença, a ordem foi dissolvida, seus bens redistribuídos, na verdade, saqueados por monarcas e clérigos ávidos. Mas será que tudo acabou ali? Claro que não. Muitos templários escaparam, levando consigo não apenas ouro, mas conhecimentos proibidos. Dizem que, nas ruínas do Templo de Salomão, de onde vem seu nome, eles teriam descoberto relíquias sagradas, o Santo Graal, a lança de Longinus, ou até a Arca da Aliança. Seria coincidência que, séculos depois, sociedades secretas como a maçonaria adotassem símbolos templários? Ou que bancos modernos ainda usem termos como cheque e crédito, inspirados em seus métodos? A verdade é que os templários não desapareceram, eles se transformaram. Alguns dizem que migraram para Portugal, onde renasceram como a Ordem de Cristo, financiando as grandes navegações. Outros, que seus tesouros foram escondidos em lugares como a Escócia ou até as Américas. E há quem jure que seu legado sobrevive em códigos ocultos, como os que Dan Brown explorou em O Código da Vinci, embora, convenhamos, a história real é muito mais intrigante que a ficção. Então, quando você ouvir alguém murmurar sobre a maldição da Sexta-feira 13, lembre-se, não é superstição. É o eco de um dos maiores golpes da história, onde a ganância de um rei destruiu uma ordem que, por 2 séculos, foi invencível. E se hoje os templários ainda fascinam em filmes, livros e teorias conspiratórias, é porque sua história é um aviso: o poder corrompe, a fé move montanhas, e as sombras do passado nunca desaparecem por completo. Eles podem ter perdido a guerra, mas ganharam a eternidade. E você, estaria disposto a desvendar o que eles realmente encontraram sob o Templo de Salomão? Por trás dessa perseguição implacável estava um homem, Filipe IV, o Belo, rei da França, um monarca afogado em dívidas e disposto a tudo para pagá-las, mesmo que isso significasse destruir uma das ordens mais poderosas da cristandade. O Papa Clemente V, pressionado entre a espada da coroa francesa e a cruz da Igreja, não teve escolha, cedeu. Em 1307, com um único golpe de caneta, o Vaticano decretou o fim oficial dos Templários. Mas a história nunca termina onde deveria. Desde aquele dia fatídico, uma pergunta ecoa pelos séculos: o que aconteceu com os tesouros do templo?
Não apenas ouro e prata, mas algo muito mais valioso, conhecimentos proibidos, relíquias sagradas, segredos capazes de abalar os alicerces do poder. E se eles os esconderam onde ninguém jamais os encontraria? Aqui entra Oak Island, uma pequena ilha na costa da Nova Escócia, no Canadá, onde há mais de 200 anos homens morrem tentando desvendar um mistério enterrado a 30 metros de profundidade. 6 vidas perdidas. Poços que se enchem de água do mar por um sistema de túneis tão engenhoso que parece obra de uma mente brilhante ou de uma ordem que dominava a arte da engenharia militar. Piratas? Capitão Kidd. Tesouros espanhóis? Até manuscritos perdidos de Francis Bacon já foram sugeridos. Mas há uma teoria que se destaca acima de todas: os Templários. Quando a perseguição na França se tornou insustentável, muitos cavaleiros fugiram. E onde um homem perseguido procuraria refúgio? Na Escócia, terra de rebeldes, onde o rei Roberto Bruce desafiava a coroa inglesa e onde, dizem as lendas, os Templários não foram proibidos, foram bem-vindos. Alguns historiadores afirmam que eles até lutaram ao lado de Bruce na Batalha de Bannockburn, em 1314, um confronto que mudou o destino da Escócia. Uma vitória improvável, onde uma força menor esmagou o exército inglês. Coincidência? Ou a mão invisível de guerreiros que sabiam como vencer contra todas as probabilidades? E então há Henry Sinclair, conde das Órcades, um nobre escocês cujo nome está envolto em mistério. Duas teorias o ligam aos Templários. A primeira, que ele próprio se tornou membro de uma ordem que, agora clandestina, sobrevivia nas sombras. A segunda, e mais explosiva, é que, em 1398, Sinclair liderou uma frota de 12 navios em uma viagem transatlântica, um século antes de Colombo. Seu destino? A América do Norte. Prova? A Torre de Newport, em Rhode Island, uma estrutura de pedra que desafia a história oficial. Datação por carbono aponta para o século XVIII, mas e se foi reconstruída sobre algo muito mais antigo? E se os Templários, com seu conhecimento de navegação herdado dos fenícios e vikings, já haviam cruzado o oceano muito antes? Mas voltemos a Oak Island. Se os Templários fugiram para a Escócia, se Sinclair navegou até a América, e se eles precisavam esconder algo tão valioso que valeria a pena construir um sistema de proteção letal, o que exatamente está enterrado lá? E por que, depois de séculos de tentativas, ninguém conseguiu chegar até ele? A história oficial diz que são apenas lendas. Que Roberto Bruce nunca abrigou Templários. Que Sinclair nunca pisou na América. Que Oak Island é mais um mito do que um enigma real. Mas a história oficial já esteve errada antes. Os Templários foram condenados como hereges, e hoje sabemos que eram vítimas de uma conspiração política. A Torre de Newport foi descartada como um moinho do século XVIII, até descobrirem que sua arquitetura não combina com nada da época. E Oak Island? 6 mortes, milhões gastos, e ainda assim, algo resiste a ser encontrado. Talvez a verdade esteja enterrada mais fundo do que imaginamos. Talvez os Templários tenham deixado pistas não para serem descobertas, mas para serem interpretadas por aqueles que sabem onde olhar. E se Oak Island não for um esconderijo, mas um teste? Um labirinto projetado para separar os dignos dos curiosos, os sábios dos ambiciosos. Você acredita que eles conseguiram? Que uma ordem extinta há 700 anos ainda guarda segredos capazes de reescrever a história? Ou prefere a versão segura, a que diz que tudo não passa de coincidências e lendas urbanas? Uma coisa é certa: quem controla o passado, controla o futuro. E os Templários, mesmo na derrota, parece que nunca deixaram de jogar esse jogo.